amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Horizonte Espiritual. Vamos continuar o nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 5, Curiosidades. Eu não vou ler o capítulo todo, ele é um pouquinho mais extenso. Eu não vou ler o capítulo todo, mas indico a leitura para vocês, tá? Deste capítulo que é bem interessante, mas eu vou pegar aqui os principais pontos, né, parágrafos, para que a gente possa fazer alguns comentários também, tá bom? Então, capítulo 5, Curiosidades. A curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão, interrompida no limiar. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos percursores para realizar o serviço que lhe compete. Então aqui a gente já dá a nossa primeira paradinha, né, aqui. Então Emmanuel nos diz que, em primeiro momento, a curiosidade é importante, é necessária. Por quê? Porque é aquilo que vai nos fazer voltar a nossa atenção para determinado lugar, para determinada coisa, para determinado assunto. Então nós vamos ter aquela curiosidade, né, de ver, de saber o que está acontecendo, é uma curiosidade. É necessária na ciência, é necessária em tudo. Porque se não tivermos essa curiosidade, que podemos chamar também desse ímpeto, né, de conhecimento, ou pelo menos que não seja um conhecimento, mas pelo menos seja observação, então não vamos nos importar com nada, com o que está acontecendo, com o fato. Por quê? Porque não nos deu curiosidade. Então Emmanuel diz que a curiosidade, sim, ela é estritamente necessária para tudo que a gente venha a botar os nossos olhos, a nossa atenção, né? Mas ele diz também que só a curiosidade em si, apesar de ser o necessário para o início, né, dessa busca, só a curiosidade não basta. Porque a curiosidade logo ela poderá ser alimentada pelo que já estamos vendo. E aquilo para nós então pode bastar. Então a nossa curiosidade, se não trabalhada, né, da maneira correta, ela pode ser interrompida, como diz o Emmanuel, interrompida no limiar. Interrompida já bem no início, por vários fatores, né, por vários fatores. E aí ele segue também dizendo que o progresso é obra de todos. Então que o seareiro, né, que é aquele que está trabalhando, ele possa se aproveitar através dessa curiosidade, né, inicial, que ele possa se aproveitar do que foi curiosidade para outros, né, que o precederam, que trabalharam, não ficaram só na curiosidade, e que ele pegue então esse trabalho, essas informações, né, daqueles que o precederam no assunto, no tema, então ele trabalhe e prossiga naquele progresso. É interessante essa frase de Emmanuel, porque ele diz que o progresso é de todos. E é o que vemos. Ele dá aqui alguns exemplos. Então o progresso, ele vem da humanidade, né, o progresso da humanidade, do planeta, ele está vindo de há muito tempo. A ciência, a tecnologia, a medicina, nada acontece da noite para o dia. E nada acontece apenas de uma pessoa, se analisarmos bem. Porque a maioria das vezes, o que acontece? Lá atrás, alguém já, um seareiro, né, faz uma descoberta, mas ele tem um limite naquela descoberta.
Mais para frente, um outro espírito também com aquele trabalho vem, né? Ou o próprio espírito, né? Com aquele trabalho vem, tem essas opções, e vem e trabalha aquilo que já foi lá atrás definido, e ele pega aquela informação, ele analisa, ele vai, ele segue, e ele amplia. Então, por isso que Emmanuel diz que o progresso é para todos, em todo o tempo da humanidade. Se nós analisarmos bem, até a vinda do Cristo, né, que encarnado aqui entre nós, há mais de 2000 anos, tudo já estava sendo informado muito antes da sua chegada nas Escrituras, pelos profetas. Então, eles foram os precursores também dessa informação. Ao longo do tempo, essa informação nas Escrituras está ali. Essa informação pelos profetas já foi sendo disseminada ao longo do tempo, né? Que teria a vinda do Messias, tanto que povos aguardavam a vinda do Messias, né? Então, nada é assim de uma hora para outra, as coisas vão acontecendo e o progresso vai acontecendo, né? Emmanuel diz que a evolução não dá saltos, e realmente a evolução não dá saltos. A evolução, o progresso da humanidade, bem como o nosso progresso, que está ali, né, numa relação proporcional. Claro, o nosso progresso com o progresso da humanidade, né? E realmente a evolução não dá saltos, ela vem gradativamente nessa nossa busca, nessas nossas conquistas. Interessante, né? Então, também Emmanuel diz que esses que possuem curiosidade, né, em relação ao fato, quer seja de qualquer âmbito, né, científico, religioso, aquele não está destacando neste momento. Então, esses ceareiros, com essa curiosidade, que vão pegar essas informações daqueles que os antecederam, né, eles não ficaram na inércia. Pelo contrário, eles trabalharam muito em cima de tudo isso. Então, também para o progresso, nós precisamos desse trabalho, não apenas da curiosidade. Aí continua Emmanuel dizendo que é imprescindível reconhecer que a curiosidade, ante o deslumbramento, é qual semente de árvore destinada a bons frutos, só que conservada sob uma campânula de vidro. Então aqui, quando ele faz essa analogia, ele explica bem. Ele fala que a curiosidade é necessária, mas não pode ficar apenas no deslumbramento, né? Porque senão ela se torna, realmente é uma semente, né? Como ele já disse, a curiosidade é uma semente que pode vir a dar bons frutos, ser trabalhada. Mas se ficar apenas no deslumbramento, ela é como se fosse uma semente só, que presa, coberta com uma campânula de vidro, ou seja, ela não vai florescer, ela não vai frutificar, porque ela não vai se desenvolver, vai ficar apenas no deslumbramento. E isso é que não se pode permitir. E é isso que Emmanuel vem dizendo. Aí, seguindo, então, Emmanuel diz: não esperes, assim, que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Vamos entender essa frase, eu vou repetir. Não esperes, assim, que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Então, ele fez todo ali um início, né, para falar da curiosidade, dessa busca, do progresso. Mas agora ele está entrando especificamente na doutrina espírita e na mediunidade. Então nós vemos, que a gente vai fazer uma parte, né? Aqui nós vemos pela história da doutrina espírita, como os fatos aconteceram, lá no tempo de Allan Kardec, lá na sociedade parisiense do século XIX. Então, o que moveu aquela sociedade foi, em primeiro momento, a curiosidade em relação aos fenômenos que estavam acontecendo em todo o mundo. Não era só na França, não era só em Paris, mas ali é que estava tudo preparado para emergir. Por
quê? Porque o missionário Allan Kardec estava ali, reencarnado, né? Então ele precisava ter o contato com tudo isso. Mas de primeiro momento foi a curiosidade que moveu a todos, menos Allan Kardec naquele momento. Então moveu a todos. Os salões, os teatros, as reuniões, as festas, tudo era motivo de reunião para as mesas girantes. Tudo. Era a alegria, a festividade, o furor, né, daquela época da sociedade parisiense. Então era curiosidade, mas totalmente necessária, né, para que despertassem as mentes que precisavam trabalhar naquilo. Então, de primeiro momento, foi a curiosidade. As pessoas se reuniam naquelas festividades, nos saraus, nos salões e realizavam a sessão, né, da mesa girantes, e as mesas, entre aspas, né, vamos entender bem entre aspas, respondiam às perguntas, entre aspas, que não eram as mesas, obviamente, a mesa é um objeto inanimado, né, era uma força maior, eram os espíritos que respondiam através das pancadas das mesas, dos giros, das pancadas, e depois foi se desenvolvendo. Mas de início era isso, e moveu totalmente, foi movido pela curiosidade aquela sociedade parisiense. Até que Allan Kardec, depois de muitas recusas, porque ele era um homem da ciência, um homem da educação, um pedagogo, né? Um homem da pesquisa, e ele não aceitava esses tipos de frivolidades, porque as perguntas eram extremamente fúteis, infantis, né? E ele realmente não se adequava com aquilo. Mas depois da assistência de alguns amigos que já estavam vendo algo diferente naquilo tudo, já estava passando um pouquinho da curiosidade para eles, ele aceitou esse convite. Então, ele foi ver pela primeira vez em uma reunião, não em salões, mas na casa de uma médium, né? Ele foi ver, então, participar de uma reunião dessa. A partir daquele momento, ele já percebeu algo diferente, algo que deveria ter uma causa, uma causa lógica. Então, começou o seu trabalho missionário. Mas Kardec não ficou apenas na curiosidade, ele não ficou no deslumbramento do que ele presenciou. Ele começou, então, um trabalho de pesquisa, né, um trabalho de fundamentar tudo isso, e aí, com o tempo, né, surgiu, então, em 1857, no dia 18 de abril, o advento da doutrina espírita, com o primeiro livro da codificação publicado, que é o Livro dos Espíritos. Então, de início, tudo bem, foi movido pela curiosidade todos, porque era necessário, né? Em seguida, Kardec se aprofundou e foi realizar a sua missão maravilhosamente bem. Então, Emmanuel nos traz essas advertências em relação à curiosidade, que ela se faz necessária, mas ela não pode ficar no deslumbramento. E vamos passar então agora para nós, né, que estamos aqui, espíritas ou aqueles que se dizem simpatizantes ou que querem conhecer a doutrina, né, que gostam de estudar as doutrinas, as filosofias. Então, pode ser que de primeiro momento, a maioria de nós chegue à procura da doutrina espírita nos centros espíritas, primeiro pela dor. Então, nós vamos lá buscar um consolo por algo que estamos passando, a gente presencia isso no nosso dia a dia no centro espírita. Pela dor que estamos passando, a gente quer um consolo, né? Muitas e muitas vezes a pessoa perdeu um ente querido e então ela quer receber esse consolo, até receber uma mensagem psicografada desse espírito, né? Que é querido ao seu coração. Tudo bem, cada um tem o seu móvel, cada um tem aquilo que o leva a começar a procurar a doutrina espírita. Mas muitos vão pela curiosidade do fenômeno espírita. Muitos vão pela curiosidade de ver uma comunicação, né? Uma psicografia, isso sim. Então, Emmanuel, aqui nessas orientações que ele nos dá nesse capítulo, é importante para que a gente reflita sobre a nossa conduta diante da doutrina espírita.
Será que estamos apenas na curiosidade? Porque não podemos esquecer que a doutrina espírita não se baseia apenas nos fenômenos mediúnicos. Não, tanto que fenômenos mediúnicos não se refere apenas à espírita. Não se refere apenas à espírita. Fenômeno mediúnico, mediunidade, é inerente ao ser humano, é da humanidade, não apenas dos espíritas. É que a doutrina espírita entendeu, deu a nomenclatura, né? Realizou o estudo, por isso, mas a mediunidade não é apenas dos espíritas, pelo contrário, é da humanidade toda. Então, se nós temos apenas essa curiosidade, nós vamos nos perder diante do que a doutrina espírita pode e vai realizar em nós. Isso é o mais importante. A doutrina espírita, esse consolador prometido pelo Cristo, né, que prometeu que no tempo que a humanidade tivesse condições de ir mais além dos seus ensinamentos, ele pediria ao Pai que enviasse o Consolador prometido. Então, no momento adequado, houve essa invasão, né, essa invasão espiritual em todas as partes do globo, para que o missionário Allan Kardec pudesse realizar o seu trabalho e codificar a doutrina no seu Pentateuco, para que a gente tivesse acesso à educação espírita. Então, a doutrina espírita, ela não é só fenômeno mediúnico, ela não é só mediunidade, ela não é só. Tá? A doutrina espírita, ela se baseia, ela se fundamenta num tripé que a sustenta, que é a filosofia, que é a religião e que é a ciência. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. A doutrina espírita se baseia, se fundamenta num tripé, que é filosofia, que é ciência e que é religião. Então, por que Emmanuel nos fala nessa frase? Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Então, nós vimos que a parte filosófica da doutrina espírita nos faz o quê? Pensar, nos faz refletir, para que possamos sair para que possamos sair do instinto, da condição de agirmos por instinto, para agirmos através do nosso raciocínio. Temos que raciocinar para agirmos, não é? Então, a filosofia nos faz pensar e também nos traz esse conhecimento para que não aceitemos mais esses dogmas que sempre foram impostos a nós. Porque através do raciocínio nós vamos perceber a lógica ou não do que chega até nós. Então, perceber se podemos aceitar como correto e real ou não. Então, essa filosofia nos faz pensar e refletir. Nós temos que utilizar da nossa razão. Afinal, nós temos o nosso livre-arbítrio de decisão, né? Então, se temos o livre-arbítrio é porque podemos pensar, podemos e devemos refletir. A ciência que vem nos trazer, né, esse estudo da mediunidade, da comunicação, como vimos, né, da sobrevivência da alma, também que nós temos que compreender, né, a reencarnação, que nós temos que compreender, que nos traz aí a esperança, né, da possibilidade da corrigenda nossa. E todo esse conhecimento filosófico e científico, ele vai se traduzir, então, nessa nossa elevação moral, que é a parte religiosa do Espiritismo, que então nos fará atingir aquilo que Jesus falou para nós, né? Está no seu Evangelho, o reino de Deus. Mas o reino de Deus, disse Jesus, está em nós, está em todos nós. Então, através desse conhecimento, nós vamos atingir essa ligação, né, com o nosso Criador, e nós vamos
nos transformar, né, na nossa intimidade, para que o reino de Deus que Jesus nos fala, que é o reino de paz, de tranquilidade, de amorosidade, de mansuetude, de perdão, de indulgência, nós possamos encontrar tudo isso dentro de nós. Então, o que Emmanuel quer nos dizer com essa frase é que toda luz que possamos receber, e a luz aqui como conhecimento do plano espiritual, se não estivermos preparados, amadurecidos para recebê-la, essa luz irá nos ofuscar, não irá nos esclarecer, pelo contrário. É como Jesus, quando ensinou a humanidade naquela época com suas palavras, por parábolas, porque ele não queria ferir as pessoas, não é? Ele não queria ferir a imaturidade ainda daquela época da humanidade. Então ele falou da maneira como aquele povo poderia compreender, deu todo o seu ensinamento ali, mas de uma maneira em que, sem ferir a consciência das pessoas, e que eles pudessem compreender. Alguns compreenderam, outros sabemos que não aceitaram Jesus. Mas aí já é outra questão. Mas ele teve, então, a compaixão, né, de colocar apenas da forma como eles poderiam compreender, sem ferir, né, aquelas consciências daquele momento. Então, Emmanuel continua assim para terminar o capítulo 5. Também na mediunidade, não aguardes concessões de pichincha. Há nos reinos do espírito, leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Então, realmente, a evolução não dá saltos. A gente vai conquistando através do nosso trabalho, do nosso esforço, o merecimento das coisas. Então, é através do nosso trabalho, do nosso esforço, vamos apresentando a condição, né, de dentro dessa mediunidade, recebermos as tarefas, recebermos os trabalhos, cumprir essas tarefas. Então, nós vamos, ao longo desse nosso progresso, receber, né, essa luz da espiritualidade. Mas não existe pichincha, como disse Emmanuel, não existe. Existe o que? Merecimento e trabalho do espírito. Então, se quisermos ser os ceareiros, os obreiros de tarefas mediúnicas com Jesus, então que possamos mostrar o nosso esforço, o nosso empenho em estudarmos, né, em melhorarmos, em evoluirmos o nosso pensamento, melhorarmos as nossas ações, compreendermos melhor o nosso irmão. Tudo isso será merecimento para nós, para termos esse contato mais íntimo com a espiritualidade superior, que sempre está a nos orientar, a nos ajudar. Mas nós estamos em muitos momentos, afastados, né, e não conseguimos compreender esse auxílio, essa ajuda, porque até nos enganamos e achamos que vem da forma como achamos que deve vir. E vem de tantas formas o auxílio de Deus, o auxílio de Jesus, através dos amigos espirituais. Então temos que estar envolvidos nessa condição de entendimento, para recebermos tudo isso e para percebermos, né, essa presença junto de nós e termos a nossa tarefa e trabalharmos nessa nossa tarefa da abençoada mediunidade com Jesus. Isso sim é a mediunidade com Jesus, é sempre o auxílio ao próximo, através da evolução de nós mesmos, né, da nossa transformação moral. Afinal, eles nos aguardam como instrumentos, né, ceareiros da seara de Jesus. Então, vamos refletir sobre isso e eu agradeço a todos a atenção. Quem está aqui pela primeira vez, se ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal, né? Pode curtir, compartilhar, se for assim da vontade de cada um, tá? Eu vou deixar aqui na descrição abaixo o livro, né, que nós estamos estudando, tudo que foi dito em relação
outros livros, então eu vou deixar tudo aqui para vocês, tá bom? Também para a consulta, que é muito importante. Eu agradeço a todos, fiquem todos na paz de Jesus. Até o próximo vídeo.